Bom, vamos para a entrevista? O que era isso? Isso aqui é só sua história de vida, só sua história de vida. Já pediram a cerveja? Estou esperando a cerveja, porra. Suspende o amendoim, mas a cerveja eu não abro mão, né, porra? Mas essa é a primeira parte, Gouveia. Essa vai Tá para o ar também e aí tem uma separação para não ficar muito longo o tempo da entrevista. Faça o que vocês quiserem. Bom, tá. Então, eu sou graduado em Ciências Biológicas, tanto no bacharelado como na licenciatura. Fiz doutorado na área... Isso foi na Universidade de São Paulo. Não sei se você quer saber também. Pode falar. A inscrição. Isso aconteceu lá nos anos 80, no final dos anos 80. Aí tive o início... Doutorado foi no quê? Desculpa. Foi em Educação Currículo. Na PUC de São Paulo. O doutorado foi na PUC. A graduação que foi na USP, aqui de São Paulo. Tá. Bom, atuei como professor de rede pública durante 25 anos, pública e privada, né? Mas do ensino de educação básica, ensino fundamental e médio. Durante 25 anos. E de 2000 para cá, antes eu defendi o doutorado em 2004, mas a partir de 2000, até por envolvimento, porque a partir de 92 eu tenho um movimento forte com assessoria, tanto a municípios que desenvolviam uma prática de educação popular freiriana e também com movimentos sociais que atuavam nessa área. Então, de 92 para cá, em função disso, tive que ir me exonerando. Primeiro me exonerei do município, depois do estado, e aí também, a partir de 2000, comecei a pegar umas aulinhas no ensino superior. E aí, em 2006, acabei prestando um concurso e me efetivando na UFSCar, no campus Sorocaba. Tá bom assim, cara? Tá ótimo. Tá bom. Então, deixa eu só fazer uma... Você teve participação no governo Erundina? Sim. Deixa eu só fazer... Desculpa. Eu não só ia perguntar, em 2006 você entrou na UFSCar no curso de pedagogia? Eu entrei na licenciatura em Biologia. Licenciatura em Biologia. Mas com as disciplinas de educação, né? Discutindo metodologia de ensino, didática e estágio supervisionado. E aí depois, em 2008, quando houve aquele projeto do governo federal Reúne, eu me envolvi e aí criei um curso de pedagogia que eu atuo também hoje. Então, hoje eu atuo no curso de licenciatura em Biologia, que tem no diurno e também tem no noturno, e no curso de pedagogia. Tá. Perfeito. E no governo Erundina, que ano que foi? Foi de 89 a 92. Bom, aí já começa um pouco a dinâmica. Quer dizer, em 89 eu era um professor efetivo. Me tornei um professor efetivo em 85, na época do Jânio Quadros, na prefeitura. Teve concurso e eu me efetivei no final do governo no final do governo Covas, início da gestão do Jânio Quadros. Aí depois de 3 anos, se eu não me engano, aquele período teve um número de anos das gestões até ajeitar, foi mudando. Aí a Erundina é eleita. Eu já era militante, né, do PT na época. E aí eu dava aula numa escola, né? Numa escola periférica aqui de São Paulo, na região próxima de Diadema. E aí, enfim, quando assumi a gestão, legal, tal, aí depois de um certo tempo, que foi no meio de 89, eles não estavam conseguindo implementar a política inovadora tal da gestão. Aí eles começaram a chamar a companheirada para ver se assumia algumas coisas lá, porque não dava. E eu não queria, pô. Eu me dava muito bem na escola, sempre me dei muito bem na escola. Mas aí não
na realidade, me propus ajudar, tal, tal. Passei 2 meses falando, não, vamos selecionar alguém que tem interesse, aquelas coisas. Aí não sobrou ninguém, porque era uma puta de uma fria, né? Você perdia a sua lotação, você trabalhava pra cacete e ganhava o mesmo que você ganhava em sala de aula, tal. Eu acabei assumindo, né? E aí assumi uma das frentes da gestão Paulo Freire, que foi a frente de reorientação curricular. Então ele tinha, se eu não me engano, ele tinha educação de jovens e adultos, a outra frente era formação de professores, a outra era reorientação curricular a partir de uma abordagem interdisciplinar, que foi essa que eu acabei coordenando numa área aqui do sul da cidade de São Paulo, na área ali da Capela do Socorro, que era, na época, era na região. Na época, era dividido em 10 coordenadorias regionais. Que na época, o Paulo Freire mudou de coordenadoria para Núcleo de Ação Educativa. Então, chamavam NAIS, né? E aí eu fui coordenar no NAIS 6. E aí atuei durante toda a gestão Paulo Freire. Depois, ele, um ano antes, por problema de saúde, ele sai, o Mário Sérgio Cortella, que já era o chefe de gabinete dele, assume, e eu continuei. Quando acabou a gestão dele, claro, aí caí fora. Agora, assim, em termos gerais, eu não sou assim, filho de uma classe média baixa, vamos dizer assim, se é que existe isso, mas enfim. E estudei escolas públicas, escola privada, eu e minha irmã, tal, né? Mas assim, nunca tivemos, vamos dizer assim, facilidade. Nunca passei fome, mas também a gente não tinha nenhum tipo de, né? Não viajava, não podia, essas coisas que hoje classe média em geral faz, naquela época não tinha não, né? Estava no morava, eu já estou falando, né? Nasci em São Paulo, fui morar na Bahia porque meu pai era baiano. Aí voltei para São Paulo, já estou falando aqui de São Paulo, tá? Só para não ficar, né, compridando muita história, não. E aí fiz meu primário, meu ginásio, eu morava no Bexiga, fiz lá no Bexiga, eu fiz também o colegial, né? Foi justamente na mudança lá da política, isso em 71, que entrou a nova LDB da época, né? Que era totalmente tecnicista, o cacete A4, então meu colegial já foi mais ou menos nisso. Aí prestei para biologia, entrei, né? Fiz o curso de biologia. Durante o curso, tive uma simpatia muito grande pela área de genética, e aí fui convidado lá por um professor para trabalhar com genética. Aí fiz iniciação científica com genética, fiz aperfeiçoamento e comecei o mestrado com genética. Fiquei lá 3 anos trabalhando com aquilo. Aí no final eu estava assim um pouco de saco cheio também daquilo, do ambiente, um ambiente muito fechado, né, laboratório e tal. E eu já dava aula, né? Desde 77 eu dava aula. Entrei em 76, 77 já comecei a dar aula. Eu dava aula em supletivo, essas coisas meio assim, noturno, umas coisas meio alternativas assim. E aí também eu tive, minha filha estava nascendo, tinha acabado a minha bolsa, tinha uma bolsa FAPESP, então acabei não concluindo, né? Então estava no final do mestrado, não concluía. Eu trabalhava com drosófila, né? Essa mosquinha de fruta aí. E acabei não concluindo no final, tal, enfim. E aí peguei aula por quilo, tá certo? Então eu dava aula no estado, no município e na iniciativa privada, e aí passei um bom tempo. Aí em 89 é essa história da Erundina que a gente estava falando aí, né? A Erundina ganha a eleição, é uma coisa interessante que naquela época era só um turno, né? Ela ganhou com uma diferença de 2% em relação ao Maluf, foi uma diferença mínima. Mas, enfim, foi na reta final, uma coisa particularmente bem emocionante. Mas, enfim, entrei e tal. Aí, quando, durante essa gestão, a gestão que marcou efetivamente, porque eu tinha lido já, na época lá de graduação, eu tinha lido, já lia Paulo Freire, mas eu lia Paulo Freire
muito mais por uma questão política, né, por atuar em alguns movimentos estudantis e tal, e era uma leitura, vamos dizer assim, primeiro que Paulo Freire não é fácil, né? Ele escreve uma linguagem que não é de fácil acesso. E era uma leitura geral. Eu me lembro que eu chamei 2 amigos meus para a gente sentar, a gente ficava na hora do almoço, lá, entrava numa sala lá no Instituto de Biociências e ficava lendo e discutindo. Todos eles estavam dando aula em supletivo, a gente tentava se inteirar. Aí eu me lembro até que fiz um trabalho na didática lá da USP, e eu fiz sobre Paulo Freire. E, na época, a professora, no final, falou assim: olha, tudo bem, você está aprovado aí na disciplina, com esse seu trabalho, só que para a gente esse cara não é educador, não, hein? Me lembro desse aviso. E claro que um aviso como esse só nos leva a se estimular mais a estudar o cara do que o contrário. Afinal, está vindo de um professor, né? Mas, enfim. Aí eu lia e tal, mas era uma coisa, quer dizer, não tinha nada sistematizado, era uma coisa muito complicada. Eu tentava usar algumas coisas, mas era totalmente equivocado. Totalmente, a minha compreensão era equivocada. Quando a Erundina ganha, ele assume a prefeitura, eu volto a repetir, não tinha interesse em entrar, queria dar apoio, tal, mas não. Mas aí, como não, né, se só tem tu, vai tu mesmo, eu acabei entrando nessa coordenação dessa área. E aí que eu comecei a ter acesso de uma maneira sistematizada, fazer parte de grupos de estudo para implementar a política. No meu caso particular, era essa de reorientação curricular. Tinha encontros com Paulo Freire, uma vez por mês, ele ia discutir as coisas com a gente, tal, nos NAIs, nessas coordenadorias. Tinha grupos de estudo com o pessoal da universidade, alguns freirianos, outros não. E aí que eu mergulhei de cabeça na história, né? Chegou um ponto que eu tinha que escolher, ou militava fora ou militava na educação. Eu optei por militar na educação. Aí aquelas coisas de ficar formando núcleos, eu larguei, parei com a militância, vamos dizer assim, mais ampla, mais aberta, e fiquei no campo da educação, porque consumia muito tempo. Foi um trabalho bem pesado, muito gostoso, mas bem pesado, e a gente apanhou pra caramba, né? Quem vira e fala hoje, que coisa linda, Paulo Freire, coisa linda do caramba. Era porrada em cima de porrada. Vamos dizer assim, o que eu perdi de fígado naquele período não era brincadeira, porque havia uma rejeição generalizada da rede em relação a Paulo Freire. No final que começou a ter uma aceitação. Mas, vamos dizer assim, a rede é muito corporativista, o sindicato que estava na mão esqueci o nome dele, mas de um cara aí que era, na época, vereador do PCdoB, virou vereador depois não sei de quantos, enfim, quem sabe daqui a pouco eu lembro. Era fazer um enfrentamento direto, né, a gestão. Então foi um período... Só que aí acabou. Né? Acabou, tal, caí fora, voltei para a escola, não sei o quê, tudo bem. Só que durante esse período começou a surgir um número significativo de administrações populares, né, no caso, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que queriam implementar movimentos de orientação curricular semelhantes àquele que tinha ocorrido em São Paulo. Aí eu chamar as pessoas, tal, mas o pessoal meio que não queria, e no meio lá, como, né, eu era um cara que, enfim, me envolvi de cabeça na história, algumas pessoas começaram a indicar, fala lá, olha, acho que o governo topa, olha, não sei o que, tal, vê se ele vai. E aí o primeiro município, eu me lembro, foi Angra dos Reis. Isso então já é 93, final de 93, 94. Aí eu fui lá, apresentei o que era o movimento, não, vem aqui dar uma assessoria pra gente. Mas como é que eu vou dar assessoria se eu dou 58 aulas por semana, né? Uma coisa complicada. Aí faltava de vez em quando, tentava dar um jeito nisso. Aí o que acontece? Simultaneamente, já tinha acontecido antes, mas o Porto Alegre, também o PT havia ganho, que era com aquele, qual era o nome dele? Foi governador, o cara, gente fina pra caramba. Tarso Genro, Olívio Dutra. Olívio Dutra.
Não, o Tarso Genro É. é mais ou menos. Eu estou falando gente fina, cara. Bom, Olívio Dutra. Mas, enfim, aí o Olívio Dutra ganhou, tá, e o pessoal começou a ter um certo intercâmbio entre os municípios que tinham gestão. Aí eles me chamaram para lá, aí eu comecei também, aí me afastei do município, concentrei minhas aulas no Estado em 2 dias, segunda e terça. E aí começou, aí de Porto Alegre, aí Caxias chamou, aí Chapecó chamou, Criciúma, Belém do Pará, e eu comecei a rodar o Brasil, né? Dourados, sempre nessas administrações populares que tinham esse intercâmbio, sei lá, deviam ter uma relação e tal. E aí eu me afastei do município, pedi afastamento sem remuneração, e depois de um ano me exonerei. E eu tinha também nesse primeiro período, né? Imagina você sair de uma gestão Erundina Paulo Freire e entrar numa gestão Maluf. Então, eu tive um problema mesmo, tive que ir atrás de ajuda mesmo psicológica, porque fiquei muito deprê. Aí eu peguei, me exonerei do município, concentrei minhas aulas no Estado, dava aula no Estado segunda e terça e tal. Aí, quando chegou em 98, por aí, 99, aquela porra daquela. Quem era? Acho que era Rose Neubauer, a secretária estadual, na época, acho que é do Covas, inclusive. Obrigou os professores a que eles não podiam concentrar 16, o que era a carga, em 2 dias, tinha que ser a semana toda. Aí eu me afastei. Primeiro eu sempre me afastei, depois que eu me exonerei. E aí foi indo. Simultaneamente a isso, quando foi em 96, em função das demandas, das assessorias, eu resolvi, falei, não, puta, eu quero voltar a estudar. E fora que eu praticamente só tinha um salário de 16 horas no Estado, de sobrevivência, estava querendo uma bolsa também para me ajudar a sobreviver no esquema. Aí fui na PUC e tal, apareceu concurso, eu queria, entrei em 97, claro, que acho que eu e mais todos os alunos da PUC queríamos ser orientados pelo Paulo Freire, né? Então não tinha nada de original nisso, mas acontece que em 2 de maio de 97 ele falece, né? Aí eu procurei o grupo, mas isso tudo simultâneo, dando aula, dando assessoria e fazendo mestrado. Aí quando foi lá no final de... Mas eu não priorizava o mestrado, para ser bem honesto. Quando foi lá no final de 99, mudaram o número, o tempo, né, de defesa. Eram 3 anos, passou para ser 2 tal. Aí a secretária me avisou em cima da hora, fiz minha qualificação lá no mestrado, eu me lembro, assim, 3 dias antes do Natal de 99, ou 2000, 99 acho que foi. Foi 99. Aí na banca os caras me mandaram para o doutorado. Aí então, teve um processo lá na PUC, passa por 3, 4, 5 instâncias, aí os caras aprovaram, aí eu comecei meu doutorado. Aí até 2004 eu fiz meu doutorado sempre em reorientação curricular, com enfoque, né, assim, vamos dizer assim, com mais exemplares, tá, em cima da minha área, que é ensino de ciência e biologia, né? Então, eu dava uma assessoria geral para os movimentos, ia nas escolas, sempre era isso, tal, nos municípios, e dava uma em particular também para o pessoal de ensino de ciências, que era a minha formação e onde eu tinha me envolvido mais na prefeitura na época. É isso. Aí entrei, estou aí no ensino superior. Tá bom Gouveia? assim? Oi. Não, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, porque você contou aí um pouco a tua história, e essa trajetória tem a trajetória em sala de aula, né, de professor, e também atuando em outras frentes, né, no governo da Erundina, com a parte de assessoria. Eu queria te perguntar, nesse período todo, como professor, como é que foi, como é que você vê, assim, talvez você lembre da sua primeira turma, eu lembro da minha primeira turma que eu dei aula, Lembro. mas como é que foi, assim, como a sua didática de professor foi se alterando? Como que você se vê como professor hoje, ou nesse período que Sim, você foi para o doutorado, antes de você passou para o ensino superior? Estou falando da educação básica, então, sim. né? O que mudou no seu jeito de dar aula? Como é que foi essa história? Claro,
Álvaro, que eu tinha, né, já essas leituras de Paulo Freire e uma outra coisa, mas tanto na época como até hoje, o pessoal que faz licenciatura em alguma área, não pedagogia, digo, né? Não sei se na área de história também é a mesma coisa. Eu Então, eles fiz. dão. Então, é muito superficial de educação, muito superficial de pedagogia. Na USP, na biologia, pelo menos, era uma coisa, sabe, muito assim, o pessoal hoje chama de transposição didática, de você tornar simplesmente mais palatável um conteúdo prévio já estabelecido e por aí vai. E eu tinha essa formação, né? Tinha um discurso de esquerda, progressista, mas tinha uma prática conservadora. Embora sempre tivesse tido uma relação legal com os alunos, uma relação pessoal legal. Me lembro, pô, em 25 anos de escola pública, eu nunca coloquei ninguém para fora de sala de aula. Então, tinha uma relação boa, né? Vamos dizer assim, tinha uma certa clareza das circunstâncias. Mas qual era a minha lógica? Eu me lembro que eu dava aula aqui em São Paulo, numa escola das Irmãs Dominicanas, como é que ela chama? Aqui no Jabaquara. Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Era, que era uma escola de classe média alta. E, ao mesmo tempo, dava aula na periferia. O que eu achava que eu deveria fazer para tentar, enfim, que a educação fizesse diferença na vida das pessoas? Eu pegava, inclusive, até roubava material da escola privada e levava lá para a periferia, para a escola pública, para fazer aulinha de laboratório, ficar brincando no pátio, não tinha nem espaço para isso, ficar brincando no pátio, de fazer eletrólise da água. Uma... Então, mas assim, qual era a minha perspectiva? Era, vamos dizer assim, uma visão primária de que se todo mundo tiver acesso ao conhecimento científico, inexoravelmente o socialismo virá. Quer dizer, uma coisa meio ingênua, mas que era, vamos dizer assim, ainda é hoje, tá? Aí, em relação aos colegas aí da pedagogia, é uma visão de que a questão é o seguinte: a educação, quando ela é una, né, a história da escola única, quando todos têm acesso ao mesmo conhecimento, a coisa acontece. E aí, cara, claro que veja, isso aí não tem nada a ver com o Paulo Freire, mas eu achava que tinha a ver com o Paulo Freire. Nessa época eu não conhecia nem o Saviano nem nada. Mas aí o que começou a acontecer aí como rotina de vida? Eu dava aula nessa escola privada e os piores alunos da escola privada, depois de 3, 4 anos, eu me lembro uma vez que eu tive num carnaval, eu tive um problema, uma emergência odontológica. Aí cheguei lá no lugar, quem é que estava lá? Um ex-aluno meu da escola média. Aqueles alunos que sentam no fundo, que estão cagando e andando para a aula, tal, por aí vai. Muito bem. Ô, professor, não sei o quê, você me deu aula no Rosário. Tá. Aí passava 1, 2 meses, eu ia colocar gasolina lá no carro. Quem era o frentista? Um ex-aluno da escola pública. Ô, professor, tal, um puta de um aluno que eu me lembrava pelas participações. E aí, cara, tá difícil, eu tô aqui como frentista, tal. E isso foi acontecendo com representante de café, não sei aonde. Esse tipo de coisa sempre me causou um puta mal-estar. Por quê? Porque eu falava assim, cacete, tô dando a mesma aula pros caras, e o cara que nasceu para ser fudido continua fudido. E o cara que nasceu para ter uma vida, né, minimamente com acesso, continua tendo. Claro que a gente não vai resolver tudo com a educação, né? Isso eu sempre tive clareza. Mas, assim, até onde meu braço alcança, quer dizer, que porra eu estou fazendo que essa molecada sai com a mesma formação, com tabela periódica, com, sei lá, sistemas fisiológicos humanos de core salteado, mas que isso não faz a menor diferença na vida deles. Então, esse mal-estar já começou a me levar a mudar algumas coisas, mas era uma maneira muito
simples, mas era muito mais em função, vamos dizer assim, de uma frustração com a minha prática do que de um estudo teórico, uma reflexão mais consistente. Na hora que chega a questão, quando chega Paulo Freire, aí eu tenho a chance, vamos dizer assim, de compreender melhor, né? Ou pelo menos, é como eu entendi na época e entendo até hoje, o porquê dessas diferenças. Aí eu tive a possibilidade, porque a gente acompanhava as escolas da nossa região, mas a gente tinha encontros formativos entre nós mesmos, entre os professores, não na escola, mas quem representava cada um desses NAIs, dessas coordenadorias, a gente toda sexta-feira sentava e discutia pedagogia no sentido amplo e dentro da especificidade. Então tinha um grupo de professores, todos da rede, mas que estavam ocupando esse cargo, né? Todos da rede municipal de ensino e tal. Aí que as coisas começaram a se tornar um pouco mais claras, né? Quer dizer, aí que eu comecei a desvelar muitas das questões, o porquê das minhas incertezas. Eu sempre tive muita dificuldade com meus colegas. Durante esses 25 anos, em cada escola, sei lá, com 60 professores, eu fazia amizade com 3 ou 4. Né? Eu arrumava briga com todo mundo, porque, não sei, você deu aula em escola pública, Aldo? Dei. Puta, que coisa mais promíscua do que reunião reunião de Conselho? classe, É. conselho de classe? Que coisa mais pior? Eu pensei que era a coisa pior do mundo. Depois que eu vi a reunião do Bolsonaro, eu falei, não, pode ter coisa pior. Né? Aí sempre as coisas são relativas. Né? Mas eu ficava enojado com aquilo. Mas conselho de classe não é privilégio de escola estadual, né? Em escola particular é a mesma coisa. Conselho de classe é conselho de classe. Mas depende, hein? Escola privada, pelo menos essa, Nossa Senhora do Rosário, que eu dei aula durante uns 5 anos, e depois eu que pedi para sair, enfim, eu queria só trabalhar em escola pública, era assim, quando a madre lá, que era a diretora, estava presente, puta, era de Piaget para cima. A madre saía para fazer xixi, para beber água, era de putaria para baixo. Tá certo? Quer dizer, o tratamento com os alunos, aquela hipocrisia, né, dessa visão eurocêntrica, salvacionista, ai, minhas criancinhas, o caramba, 4, ela só era em frente na escola pública, quando a supervisora, nem era coordenadora pedagógica, nem diretora, quando a supervisora estava, e na escola privada, quando a mantenedora estava. Aí era uma coisa, todo mundo era construtivista, uma porra toda. A irmã vazava, cara. Nossa, só faltava atirar canivete. Não, mas eu acho que você tem razão, assim, porque, na verdade, depende um pouco de cada escola, né? Tem uma coisa meio comum que, às vezes, você sempre acaba vendo aquela coisa assim, esse aluno aqui, vão passar ou não vão passar? Sobe meio ponto ali ou não sobe? Vamos descer todo mundo? Uma coisa assim muito sem um princípio assim da importância do que está sendo discutido e do contexto social, né? Escolhas Mas em algumas escolas às vezes isso é um pouco melhor, né? Até em escola estadual, eu tenho uma escola estadual que eu já tive uns conselhos, que havia uma preocupação muito pouquinho mais, né? É. Mas a maioria, o que era? A maioria eram escolhas pessoais, Exatamente. idiosincrasias. Ele senta no fundo da sala, eu vou reprovar. Não, aquela ali senta na primeira carteira e me trouxe uma maçã, eu vou aprovar. Pra puta que pariu. Sabe? É isso que define a vida das pessoas. Porque, pô, ser reprovado, eu sempre que eu fui reprovado, eu fiz primário, né? Na minha época era primário ainda, não era Centro Fundamental 1, nada disso. Era primário e ginásio. Eu fui reprovado um ano no primário e aquilo me marcou. Me deu uma traumatizada, marcou. Você perde os amigos, você é visto, assim, sabe, quando alguém de segunda categoria. Que, para mim, já misturando isso tudo, uma coisa que eu acho que é fundamental, e hoje não, né? Desde 92, que eu fui trabalhar com formação de professores, porque essas assessorias, o que eu fazia era ir para as escolas desses municípios, Angra, Porto Alegre, Chapecó, Carambaquara, eu ia direto para as escolas, fazia a questão de construir com os caras lá. Então, não ficava na secretaria. Né? Eu ia com
um representante discutir direto com os professores. Então, desde essa época, e mesmo até hoje que eu trabalho com os alunos, uma coisa recorrente, Álvaro, que eu uso, é minhas lembranças da minha vida como estudante. Eu acho assim, um professor que esquece que ele foi vítima desse sistema educacional e chega lá e muda de time e acha agora vou dar o troco, é o pior tipo de profissional, o pior tipo de docente que a gente pode ter. Eu sempre trago as humilhações que eu passei, hoje que chamam, hoje chama os bullying lá, o cacete, as humilhações que a gente passa, a forma como pela escola. Eu sempre trouxe isso para ilustrar e tomar como referência mesmo de como uma prática educativa. Antes eu fazia isso de uma maneira meio intuitiva só, né? Antes de me aprofundar, antes desse período da Secretaria da Educação em São Paulo. Eu fazia isso meio intuitivo, achava sacanagem. Pô, sacanagem, os caras me fuderam lá, vou agora foder a molecada aqui? Não. Então eu tentava ter um bom senso, uma coisa, mas dentro de um, né, de um modelo sem nenhuma consistência. Depois desse período, aí não. Aí eu acho que eu, vamos dizer assim, comecei a compreender melhor, a argumentar melhor, a poder fazer opções um pouco mais coerentes com aquilo que eu efetivamente entendia, com o que eu queria. E aí eu acho que eu, vamos dizer assim, pelo menos comecei a me sentir melhor como professor, no sentido de ser, de não estar sendo mais um peso na vida das pessoas. E o ensino superior, né? Como é que foi a tua experiência? Muito Eu também. diferente? Não, Semelhanças aí, e diferenças? então, aí, cara, eu já estava, quer dizer, comecei a dar aula no ensino superior, foi justamente o período que me exonerei Do município? Não, do do estado. município, foi lá em 94, né? É, do Foi de estado. estado, quando a Rose aí me obrigou eu cair fora. E aí eu já tinha acumulado uma certa perspectiva diferente. E aí eu fui pegar umas aulas, por causa de questão de grana mesmo, que estava pesado. Porque você sabe que se você mexe também, trabalha como professor, você sabe que você é convidado 10 vezes, mas 3 vezes você recebe algum trocado, 7 ali, né? O pessoal paga a passagem e eu não me negava. E eu acho que é isso mesmo. Se você se nega a fazer essas porra, você está apenas sendo conivente. Mas aí tem hora que você precisa dos trocados, né? Uhum. Tem família, tem filho, caramba. E aí eu falei, não, uma menina lá da PUC, que fazia doutorado comigo, falou, meu, eu tô precisando de um professor lá, e ela era na Universidade de São Judas Tadeu, aqui na Moca, aqui em São Paulo. E aí estão precisando de professor para discutir currículo com o pessoal da pedagogia e tal. E eu fui. Mas aí já era, entendeu? Já foi bem mais tranquilo a relação tal. E depois, quando fui. Mas ali eu pegava as meninas, acho que já no 4º ano, mais ou menos. Então já era pessoal mais maduro tal. Uhum. Quando eu fui para o UFSCar, eu comecei a pegar a molecada com 17, 18 anos, cada vez entrando mais cedo, né, no primeiro ano. E aí eu comecei a ver um pouco daquela perspectiva das aulas, o mesmo tipo de dificuldade, vamos dizer assim, em termos da compreensão do processo, né, de o que é uma sala de aula, que relação precisamos ter com conhecimento, que conhecimentos são relevantes, não são, e por aí vai. Peguei meio o que eu já trabalhava no ensino médio, quer dizer, uma expectativa, uma reclamação generalizada sobre a escola formal, tradicional, mas, por outro lado, com essa expectativa, né? A expectativa que se reproduz o modelo. O Uhum. aluno, ao mesmo tempo que é vítima, ele, ele reproduz aquele mesmo modelo que ele foi vítima. Tal. Então, eu comecei a pegar isso aí, e aí, então, é um pouco diferente, mas assim, cara, olha, eu fiz terapia há muito tempo, mas assim, quando eu estou em sala de aula, é a melhor terapia que eu tenho. Eu me sinto tão bem, eu gosto tanto de dar aula, que esse período da quarentena aqui, o que eu mais sinto falta é sala de aula. Não sinto falta dos colegas,
tá certo? Não falo das reuniões, não falo de porra nenhuma. Mas o que eu sinto falta de entrar em sala de aula, levantar uma discussão, mandar a molecada ler um negócio, mandar um falar, outro falar, criar aquela zona epistemológica, olha, é, uma, é um prazer enorme, assim. E um prazer por quê? Porque você vê molecada, 16, 17, 18 anos, eles entram batendo, né? Eles querem aquela aula tradicional e 90% dos professores dão essa aula tradicional. Lá no curso, a maioria, por exemplo, da licenciatura em biologia é biólogo que nem fez licenciatura. Então, os caras, entendeu? Chama Piaget, acho que Piaget é nome de queijo francês, e Vygotsky é nome de vodka, tá certo? Quer dizer, o cara não tem a mínima noção do que está fazendo lá, pô. Então, isso é um choque, mas, por outro lado, estão atendendo a expectativa, o senso comum que os caras têm de educação. Então, quer dizer, você fica fazendo um contraponto e isso vai causando um certo mal-estar necessário dos alunos. Mal-estar cognitivo em relação aos seus modelos, seus estilos de pensamento, sei lá, ou paradigma, como o Kuhn gostava de dizer. Mas eu digo, então, esse mal-estar eu acho delicioso, porque tem hora, como eu dou abertura, mas vou provocando, tem hora que, cara, só não me manda eu tomar no cu, meu, porque, entendeu? Fala que é professor, mas fala assim, Gouveia, eu odeio a sua aula. Aí eu falo, ótimo, agora você entrou no espírito, agora você está me entendendo. Entendeu? Agora, Então, Gouveia, eu vou te falar, isso em instituições privadas geralmente leva a dois caminhos, né? Primeiro, demissão. isso vai subindo e chega na coordenação. E aí você passa a ser um professor que atrapalha o andamento, né? É, Porque é, os alunos às vezes começam a questionar outras coisas, né? Começam a falar, tem um professor legal, tem outro que não é, tem um professor que fica é, só, né, dando aula, um monte de conteúdo, eles começam a olhar para algumas coisas e isso chega na coordenação. Aí, às vezes, ou a coordenação tenta implementar, porque isso condiz com o discurso que vende, né, educação, sim, de cidadania, né, as claro. escolas privadas usam esse discurso de Vygotsky, etc., né? Sempre é. Então, aí, às vezes, a coordenação procura implementar uma mudança ali, mas geralmente é de fachada, ou É, você é mandado embora, né? é. Esse Não, professor, geralmente acontece isso. lá quando eu dei aula na São Judas 4 anos. Mas era segunda noite e terça noite. Também eram 2 noites, assim. Acho que eram umas 8 aulas. Era seritista, né? Uhum. E a coordenação era uma pedagoga que tinha esse discurso mais progressista, e ela dava uma segurada. Então, a instituição estava cagando e andando. Ela queria que a molecada pagasse a mensalidade. Eu me lembro, cara, acho que foi em 2003 ou 2002, por aí, eu falei assim, puta, esses caras vão me mandar embora. Porque os alunos, as alunas, lá, a maioria, 99% da pedagogia, ainda né? São alunos, fizeram abaixo assinado para evitar um aumento da mensalidade lá. E aí, Gouveia, não sei o que, tal, aí, ó, nós fizemos. Você assina? Eu falei, assino, pô. Sabe aquele muito macho, né? Aquele professor, não, pô, até coerente, tá? Assina essa porra. Puta, assinei, falei, pô, isso devia ser, sei lá, setembro, por aí. Eu falei, puta, cheguei em casa, tem mais uns 2 meses. Mas nada, mas nem. Entendeu? Meu, você está lá dando sua aula, sua mais-valia está me dando o lucro que eu quero. Você pode falar que você é Zé Mané, pode xingar de filha da puta o reitor. Estou pouco me ferrando, dá sua aulinha. E a menina lá segurava para evitar, vamos dizer assim, esse zum entre os professores. Né? Isso que você Uhum. estava mencionando. Ó. Então, assim, eu não tive problema. E lá, inclusive, cara, quando eu defendi em 2004 o doutorado, eu fui lá cheio de alegria, né? Olha, agora tem o título de doutor para ver se mudava o pagamento, porque eles pagavam, né? Eu me lembro, sei lá, tipo assim, R$ 15 por aula para quem não tinha doutorado, aí ia para 60 pau para quem tinha. Então eu fui lá com diplominha, todo alegre. Ah, tá, no Recursos Humanos, deixei lá 1 mês, 2 meses, também nada.
Um dia eu voltei, escuta, olha, eu falei assim, professor, nós já temos o número de doutores suficientes. Se o senhor quiser se transformar em doutor, a gente muda o seu salário para doutor e te manda embora no dia seguinte. Falaram isso. É isso. Então, assim, e outra coisa, cara, eu acho que uma coisa interessante também que eu fui aprendendo não, fui interpretando o mundo dessa forma, é a grande hipocrisia da instituição. Hoje eu falo da instituição burguesa em geral, mas na época eu não tinha essa visão mais ampla, eu falo da instituição escolar. Né? Ela é hipócrita, não é só no conselho de classe, ela é hipócrita o tempo inteiro. Ela é hipócrita em relação aos dias letivos. Ela é hipócrita em relação a preencher lá o diário de classe. Né? Mas eu fui, ingenuamente, né, você vai aprendendo isso aos poucos. Na hora que você aprende, na hora que você começa a perceber que aquilo é um joguinho de poder, mais nada do que uma questão, né, de burocracia, de instâncias, de você cumprir coisas que não fazem sentido para ninguém, é só para cumprir aquele ritual satânico. Porra, eu comecei a detonar com tudo, né? Detonar assim, burlar essas coisas. Tipo, fazer chamada, tipo, preencher diário, começava a copiar sumário de livro, e dane-se, estou querendo me livrar dessa merda. Isso no início, ainda era muito ingênuo. No final, eu via nas escolas que eu dava os caras pegavam o diário no final do ano, aí era assim, você fazia uma pilha dos seus diários e entregava. Aí a coordenadora ou a diretora abria o primeiro, olhava, fechava, amarrava e mandava depositar. Na hora em que isso repetiu 2 anos, cara, no terceiro eu só tinha um diário. Olha que eu tinha 17 turnos, mas só tinha um diário preenchido, que era o primeiro. E no final eu já levava amarrado para cara. Não, mas eu concordo, é uma hipocrisia tamanha. E a própria avaliação, né? É uma outra hipocrisia. Sim. Esse sistema é complicadíssimo. Hoje, por exemplo, na universidade, o que é que eu faço? Eu dou uma primeira prova para os alunos, provo como eles esperam, porque assim, eu passo um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, com os alunos. Tem sala que são 60 alunos na sala, então tem uma certa dificuldade também. Porque hoje eu só gosto de dar aula em círculo, tal, né? Leitura, debate e tal. Mas no início, você não pode, eu tenho que começar um atrás do outro, né? Dou um mês e meio de aula assim, aí dou uma primeira prova, não sei o quê, só que sempre já questionando tudo isso. Aí na hora que começo a fazer as provocações entre os alunos, um fala, você está ouvindo? Não sei o quê. Pessoal, não está funcionando, vamos abrir a sala? Ou seja, eu tento construir com os caras a necessidade de, e não colocar direto. Porque senão os caras falam que a aula é na zona, é nas coxas, é meia boca, é o cacete. Prova a mesma coisa. Acaba a prova, tal, pesada, aí acabou a prova, falou, muito bem. Aí na aula seguinte, professor, o senhor já corrigiu a prova? Eu falei, não. Mas por que, professor? Porque quem vai corrigir são vocês. Aí eu pego, troco as provas entre os alunos, e um dá nota para o outro dá nota para um, aí a gente debate a questão. Ah, mas ninguém acertou a segunda. O que a gente faz então com a segunda questão? O que vocês acham? Que é justo? Se ninguém acertou, ninguém entendeu. Bom, quem entende? Quem é responsável aqui para vocês entenderem? São vocês ou sou eu? Bom, então vamos anular essa porra. Se ninguém entendeu, o que adiantou? Então eu tento ir construindo com os caras uma certa compreensão, porque vão ser futuros professores, né, cara? Do processo ensino-aprendizagem, que não seja dicotomizado, quer dizer, que tenha uma relação que o cara comece a sacar isso. Eu me lembro, e o pior, cara, que a gente faz isso na hora, né? Que vem na cabeça. Eu nem me lembro. Um tempo atrás aí, já acho que em 2012, por aí, eu encontrei um cara numa padaria, lá em Sorocaba. Professor, me lembro do rosto, o nome para mim é uma merda, cara. Então, cada vez esqueço mais o nome de todo mundo, até o meu. Aí o cara tá, professor, fulano, tal. E aí, o que você faz na vida? Eu trabalho lá, se tornou biólogo aí, sei lá, trabalho no laboratório, com biologia e tal.
Então você não foi para educação? Não, tá. Então tá bom. Professor, nunca esqueço de uma aula sua, aquilo marcou a minha vida. É mesmo, cara? Que aula foi? Um dia, eu acho que foi uma das situações dela. O cara estava pedindo para defender, né, qual a melhor forma de dar aula, de metodologia de ensino de ciências, o caramba. Não, então você é impositivo, não, então vou jogar o conteúdo mesmo, é isso que o aluno merece, porque eu estou falando a verdade. Esse tipo de provocação. Aí, aí o aluno ele falou assim, Gouveia, eu fiquei tão irritado que eu levantei e falei assim, olha, eu penso o oposto. E aí eu perguntei para vocês, e você me perguntou, e por que você pensa o oposto? Eu falei, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. E na semana seguinte, na outra aula, ia ter uma prova. Aí você falou para mim, você não precisa fazer a prova. Você já tirou 10. Porque toda a sua argumentação foi consistente. O que a quem está querendo é desenvolver a capacidade argumentativa e não ficar impondo visões de mundo, caramba. Cara, eu fiz isso na hora. Eu vou me lembrar de uma porra dessa? Puta, passa 5, 6 anos, isso marca a vida da molecada, meu. Marca. Então, eu acho que assim, essa sensibilidade, eu chamo isso de uma certa sensibilidade, que a gente adquire também em função, né, como disse Paulo Freire, do saber da experiência feita, ou seja, do tempo atuando e por aí vai, e das contradições que a gente vai incorporando de uma maneira moralista, e nada ética, mas muito moralista, na rotina, reproduzindo uma cultura altamente sectária e sacana, que é, entre outros, né, a cultura como se manifesta, a cultura escolar, no ambiente escolar, eu acho que a gente vai pegando esse jeito. E aí a gente vai se formando educador, que eu chamo de, né, como o pessoal nas reuniões lá, que tem aqueles. Se frequentou, você sabe como a universidade é arrogante, né, cara? Os colegas puta, come mortadela, rota presunto o tempo inteiro. Não, e eu sou historiador e fui me meter em dar aula em faculdade de Direito. É Pra foda, ter né? uma Deve ser ideia. pior ainda, né? Foda, né? Pior. Mas, ó, Não Gouveia, sei. deixa eu só te contar. Você me falou, eu me lembrei de uma história. Só aqui, vou contar rapidinho. A gente já Claro. está terminando aqui a entrevista, mas a parte da tua história de vida. Eu lembro que eu estava dando aula, foi o primeiro ano que eu estava dando aula na escola estadual. Eu estava no segundo semestre de História. E eu fui dar aula numa escola estadual. Naquela época podia. Aí eu estava lá, eu fazia um monte de doideira com eles, mas um dia eu cheguei na sala de aula e falei para eles assim, eu falei que eu não podia falar, que eu estava com problema de garganta. Aí eu peguei, fui no quadro e escrevi, prova livre. Dei uma folha para todo mundo. Só que eles ficaram em pé assim, como assim, professor? Você não avisou? Como assim prova? Você não falou que ia ter prova hoje? Eu falava assim, tá aqui, ó, prova livre, né? Aí depois de uns 15 minutos de tumulto ali, todo mundo, aí o pessoal sentou com a folha assim, né? Aí eu falando, prova livre, né? Aí um menino levantou a mão assim, professora, lápis ou caneta? Cara, eu dei risada, eu falei assim, prova livre, né, cara? Eu queria exatamente falar assim, livre, né? Faz o que você quiser, cara. Joga o papel no lixo, não, levanta e vai embora, né? Mas eu não Essas falei. coisas são. Eu não falei, deixei eles, né? Aí teve uns que aos poucos, né? E eu volto e me falava, né? Prova livre. Nossa, foi muito legal. Aí no final eu falei, tchau, gente, valeu, hein, pela aula. Eles, que, professor? Eu falei, não, a ideia era exatamente vocês, É né? isso. Eu Perderem tento. essa coisa de avaliação e tal. É, Foi muito legal. eu tento fazer isso com tudo, cara. O tempo inteiro. Quer dizer, claro que a metade das vezes isso acontece de uma maneira mais espontânea. Mas algumas que aconteceram espontaneamente e dão um certo resultado desejado para mim, eu faço. Né? Faço repito, com uma certa frequência. Uma delas é pegar essa molecada do primeiro ano, da aula de ciências, né? Quer dizer, é a turma de biologia, mas na realidade, em tese, seria. Eles têm aula, né? De química, física, biologia. Aí eu pego, assim, logo no início, só para sacanear mesmo. Pego o apagador assim, deixo cair. Como vocês explicam a queda desse problema?
Ah, é a lei da gravidade, é a força gravitacional. Eu falei assim, vocês ainda acreditam nisso? Onde vocês fizeram o ensino médio? Vocês acham? Olha o que vocês estão defendendo. Uma ideia do século XVII. Vocês não têm vergonha? Vocês não sabem que, ao contrário, que isso é um movimento ilusório, é que a terra que sobe não é o apacador do que cai? Vocês nunca perceberam isso? Cara, aí vou lá, escrevo qualquer merda, uma fórmula e tal. Eu deixo uma meia hora assim, e a molecada tudo com os olhos assim, cara, anotando. Aí eu paro e falo, e aí, pessoal, vocês viram o que vocês fizeram? Chega aqui um otário, fala uma merda dessa, e vocês anotam, falam que sim, e são capazes de responder para a prova. Qual é a criticidade de vocês em relação ao que está sendo dito aqui? Então, isso eu comecei a fazer ainda em escola pública. Na hora que eu vi, hoje eu faço no ensino superior, cara, é a mesma merda. O cara vai lá só porque você entrou, só porque, entendeu? Há um status dado, estabelecido, né? Tácito, de que entrou o professor, ele sabe tudo. Você pode falar bosta que for, o cara vai lá e anota e acha que está certo, que é isso mesmo. Então, eu acho que esse tipo de provocação... Isso é muito eu acho bom. Não, eu acho importante porque você começa a colocar em xeque uma desigualdade nas relações de poder instituídas e tácitas, que são, para mim, um obstáculo àquilo que aí, já fazendo uma relação com o que vocês estavam colocando, com uma educação crítica. Quer dizer, se uma educação crítica não fizer uma autocrítica, se ela não for capaz de se olhar a partir do olhar crítico, ela pode ter um discurso lindo e maravilhoso. Mas se a sua prática não for coerente com a sua teoria, quer dizer, se minimamente você não divorciar, e isso é típico na universidade, né? Chega lá o cara dá uma aula sobre materialismo histórico dialético, a importância do materialismo, e no meio lá um aluno levanta a mão e fala, não me interrompa, no final, se tiver tempo, eu vou te responder. Mas a dialética, as visões de mundo das pessoas... Porra, vai pra puta que pariu, cara. Que porra de dialética é essa, que é um discurso formal, né? É uma lógica formal e não uma lógica dialética, como diz lá o Lefebvre. Porra, não dá para você levar isso a sério. E isso é a esmagadora maioria dos colegas que, em termos gerais, têm uma visão progressista, uma visão marxiana e tudo mais. Eu tenho um colega que dá prova sobre Marx com alternativa, cara, com teste de múltipla escolha. Porra! Não dá, cara, não dá. Então, eu acho que isso aí... Então, por isso que eu não... Vamos dizer assim, eu tenho uma ótima relação com os alunos, uma relação boa com boa parte dos funcionários, agora entre os colegas, cara, entendeu? Deve estar uns 10 aí acendendo vela pro corona me pegar, viu? Porque vai ser uma alegria geral, né? Porque quando eu vou nas reuniões, eu vou pouco, mas quando eu vou em reunião de conselho e tal, que tem alguma coisa importante, os caras se olham e falam, ih, sabe, espalha a rodinha, ih, lá vem, vai dar merda, o governo aí vai dar merda. E eu faço questão de ser esse cara mesmo, de dar merda mesmo. Bom, o que mais? Eu acho que a gente já foi misturando as coisas, mas... A gente já começou a entrevista direto, né? Sem cerimônias. Mas eu vou ver, antes do Álvaro passar para uma outra fase aí da entrevista, vou fazer já um bloco de 3 perguntas, Álvaro, que assim ele já emenda tudo, pode ser? Mas da história aí, né? Da história de vida, né? Exatamente. Tá. O Gouveia, numa das suas vindas aqui, naquelas formações que a gente fazia, eu lembro que você contou uma história que eu até utilizei ela numa entrevista aqui, do que eu lembrava, né, aproximadamente. E como você estava falando da hipocrisia da escola, eu me recordei dela novamente. Tomara que você lembre, mas era uma formação, e eu queria que você retomasse ela. Era uma formação com professores, e que no final dela, uma professora te procurou e falou assim, olha, mas
então quer dizer que se eu usar a metodologia Paulo Freire, eles vão pensar criticamente e isso não vai ser bom para mim e para o meu filho. Meu filho tem uma posição melhor. Aí você virou e falou assim, É isso mesmo. exatamente, é isso mesmo, você entendeu o Paulo Freire, né? É isso mesmo. Foi isso que aconteceu em Criciúma, com um pessoal que estava formando, Criciúma ali em Santa Catarina, né? No caminho aí para Porto Alegre, entre Florianópolis e Porto Alegre. Eu estava dando, era um pessoal de educação de jovens e adultos, mas você está sendo ainda muito educado. Era uma professora de geografia até, o nome não me lembro, mas ela educado dos dois lados. Quando eu falei, ela estava com dificuldade desde o início, não estou entendendo. Tá? Aí quando chegou lá no quarto dia, eu falei, Gouveia, acho que entendi o que você está querendo fazer. Eu falei, que legal, professora. Né? Eu estava ainda na boa. Ela falou assim, mas eu não quero fazer isso aí, não. Eu falei, por que você não quer, Greg? Porque senão esse meu aluno daqui vai sair lá fora e competir com meu filho. Aí eu falei, você entendeu perfeitamente. Por favor, não venha amanhã, no último dia de formação. Você não precisa mais comparecer. É isso mesmo. É inimigo de classe. Então, tudo bem, entendeu? Porque eu acho que foi isso mesmo. Essa história eu conto e lembro muito bem, porque ela é marcante, né, cara? Porque você sempre trabalha com uma expectativa, até porque da visão freiriana, né? Que o outro, minimamente, ou a grande maioria, eu continuo achando que a grande maioria, vamos dizer assim, é o que é, não por convicção, é o que é por falta de reflexão. E na hora que você vê, e aí, cada vez, você vê esses bolsonaristas que nós temos hoje aí fazendo carreata, defendendo, porque tem um bolsonarista peão fudido, pô. Pô, esse cara nunca parou para pensar. Vem um cara, reproduz o senso comum, reproduz os preconceitos sociais aí incorporados. O caramba é uma coisa. Um cara de classe média alta, fez universidade, caramba, vai e reproduz uma porra dessa, vendo toda a situação. É filha da puta, isso é inimigo. Não tem o que fazer. Não tem, entendeu? Não é que eu não estou aberto ao diálogo com ele. Ele que não está aberto ao diálogo comigo. Então, fazer esse discernimento também, vamos dizer assim, acho que é com o tempo que a gente vai percebendo. Eu estava conversando até sábado passado com um amigo meu sobre essas coisas. E ele falou, Gouveia, eu não sou mais ingênuo. Tal. Aí eu pensei com ele, falei, olha, cara, ele chama Tony. Falei, Tony, pois eu vou te dizer o seguinte, estou com 62 anos, ele é mais jovem que eu tenho 50. E eu te digo, pois eu vou continuar sendo ingênuo no ponto de partida, para se depois ter que virar um filho da puta, mas ser no ponto de chegada. Mas eu acho que uma das coisas, isso vale, eu acho que para aluno, para todo mundo. O que a gente não pode é partir de um a priori que o outro é um filho da puta. E por coincidência, essa semana estava vendo, não sei, na UOL, em algum jornal, uma moça que, não sei, que é médica, eu não acompanho direito essas coisas, então eu sei tudo meio pela metade, mas enfim, ela fez campanha contra a Dilma um tempão, falando que a Dilma era sacana e tal. E foi um diálogo dela com a Manuela, lá do PCdoB, lá do Rio Grande do Sul. E ela falou assim, puta, você não sabe como eu me arrependo de ter feito a campanha contra a Dilma, ter falado o que eu falei e tal. Hoje eu vejo. Aí até a Manuela falou para ela assim, olha, eu tenho um contato relativamente frequente, eu vou levar para ela as suas desculpas. Eu sei que ela vai aceitar. Ela falou, puta. E é uma médica, cara. Então, você lembra, quer dizer, que coisa mais barbárie do que o que os médicos fizeram contra os médicos cubanos? Porra, como é que você pode imaginar uma mediocridade, uma reificação, uma situação tão inanimada, como aqueles caras vaiando, os caras que estão aqui dando uma força, caralho, indo para um lugar que o cara tem medo de pôr a mão, porra. Agora viram quem é o porra do cara, né? Então agora vai, toma cloroquina e vai pular
no bloco bolsonarista, seu babaca. Então, quer dizer, mas veja, eu acho que assim, a gente vai... Eu, em sala de aula, eu sempre tive a preocupação de respirar fundo 3 vezes. O cara pode falar a maior besteira do mundo. Que eu digo, para mim só existe um tipo de besteira. É a posição antiética. O resto pode ter dúvida nas coisas mais banais. Ah, não sabe escrever, não sei, escreve com C ou com S. Eu viro e falo, olha, o sentido está legal aqui, só que a norma é essa. Tenho toda a paciência, pode falar cidadãos, pode falar todos esses equívocos que são comuns, que os professores ficam tão, sei lá, incomodados. Eu vim falar, olha, grande, tudo bem, deu para entender o que você está querendo dizer, mas a gente fala cidadãos, não fala cidadãos. Olha, a gente fala isso, não fala aquilo. Né? Ou vai ao encontro de ou vai de encontro de. Essas coisas que são comuns né, no lidar aí com a língua. Isso não me incomoda, cara. E quando o pessoal, os outros alunos dão risada, falam, pô, quem é melhor? Aí ficam sacaneando, porque você tem que ter uma relação de confiança, de ajuda mútua. Então, eu me encho de coragem para falar assim, quando o cara vem, mas professor, você não acha que quem é mais inteligente tem que realmente mandar nos outros, tal, tal? Eu respiro fundo e tento problematizar. Agora, cara, se eu estou tomando minha cerveja, se estou tomando minha cachaça, e vem um babaca de classe média falar isso, eu mando tomar no cu. É a pedagogia escatológica ou a pedagogia proctológica, entendeu? Porque vá pra puta que pariu. Um cara de classe média, ganhando bem pra caralho, ter uma vida digna, não perder um puto, muito pelo contrário, um governo arremedo de social-democracia que o Lula e a Dilma fizeram, um arremedo, uma social-democracia ultra-light. E o cara vai reclamar porque a empregada está usando o celular. Mas pra puta que pariu, cara. Então, eu acho que assim, em sala de aula, eu me encho, assim, visto a persona, vamos dizer assim, do cara dialógico até né, a última unha do pé. Mas isso não significa... Isso, para mim, é porque é uma atividade profissional mesmo. Eu tenho consciência que ali o meu papel é saber problematizar. Então, o que eu quero é me especializar em fazer perguntas. Isso, para mim, é ser professor. E aí, ali tá. Agora, fora disso, nem fodendo, não, sabe? Desculpa, mas eu sou professor em sala de aula. Fala em sala de aula, eu sou como qualquer um, pedreiro, médico, engenheiro, advogado. Para mim é todo mundo a mesma coisa. Legal. Isso me remete ao Estado e sociedade autoritárias que a gente tem no Brasil. Né? Claro. Esse abismo democrático que não tem Márcio. participação, tem uma elite política. Pois é. A forma de recrutamento das carreiras do Estado, que geram castas praticamente, né? Gente ganhando 50 mil por mês, 70 mil por mês. E reclamando, né? E reclamando. E mais, quer dizer, cara que teve acesso... Porque uma coisa, grande, é o seguinte, você pega aquele cara que tinha uma... Sei lá, o pai tinha uma casa de material de construção. Aí, de repente, abriu uma pedreira. Aí o moleque acabou o ensino fundamental, não foi para o ensino médio para ajudar o pai, vai seguindo, vai reproduzindo aquele modelo da barbárie do capitalismo, caralho, selvagem. Esse é um tipo de cara. Fala. Um minutinho só. Não. E aí, é o meu filho. É historiador também, né? Que legal. Tá acabando o doutorado dele agora. As gerações vão sempre melhorando, né? Pelo menos, não sei se é polianesco, mas a gente espera. É essa a nossa esperança, mas tudo bem. Não, mas o que ele está falando mesmo, Márcio? Ah, sim, é isso mesmo. Agora, um cara que fez o ensino superior, fez um puta curso de engenharia, tem uma puta vida, sabe? Ou mesmo que fez na área de humanas, não tiro o nosso da reta, não. Eu fiz biológico, depois após foi em humanas. E depois reproduz esse modelo, reproduz as coisas.
sabe, está mais afim de desenvolver um projeto que aceite. Agora mesmo começaram a mandar lá na UFSCar como você pode se adequar ao seu projeto às novas linhas propostas pelo CNPq, essa visão tecnicista aí, todas as pesquisas são voltadas para a tecnologia, senão não recebe grana. Você viu isso aí? Eles estão propondo. Eu falei, eu não vou fazer adaptação porra nenhuma, cara. É o oposto, o que eu estou defendendo é o oposto do que eles estão falando. Como é que eu vou me adaptar ao que eles querem? Não vou me adaptar. Ah, mas então não teremos recursos. Paciência. Eu sempre vivi sem recursos. Eu não tenho problema de viver sem recursos. Eu tenho problema de viver sem dignidade, porra. Merda. Dá para lembrar, Paulo Freire, né? Essa educação autoritária resulta nisso, né? E de dois lados, né, cara? O que mais me incomoda, para falar a verdade, porque o cara de direita, você não espera mais do que isso, mas um cara de esquerda ter uma prática de direita é foda, né, cara? Isso me incomoda mais, porque... O Gouveia, é que você começou falando da sua vida ali, 88, 89, mas assim, para olhar para os anos 80, do começo dele, qual que é o seu percurso ali? Não, eu até 82, o que eu fazia? Eu tinha bolsa de mestrado na biologia, genética de populações, e dava aula à noite. Mas eu dava aula em supletivo, por aí vai. E o problema é a solução. O problema supletivo era o número de alunos em sala de aula, o caramba, quatro. Mas também tem uma solução, né, que era um pouco aquilo que eu acho que o Álvaro está levantando há pouco, a relação com as escolas privadas. É que se a molecada aceita a tua aula, os caras te deixam. Então eu tinha um pouco maior de grau de liberdade, mas era um período ainda que eu era muito tradicional, cara. Então eu me lembro assim, as coisas mais progressistas que eu fazia, na época, a Folha de São Paulo tinha uns encartes onde ela discutia grandes temáticas. Não sei se chamava folhetim, nome é assim, não me lembro mais. Acho que era folhetim. Era folhetim. O que é que eu fazia muitas vezes? Eu pegava alguma coisa que tinha a ver com a área de biologia, migração no Brasil, caramba, e levava aquilo, tomava aquilo como um objeto para os alunos pensarem a respeito, tirava xerox, ou não tinha xerox, acho que era cópia, fazia mimeógrafo a álcool, umas partes, ali, uns parágrafos daquela porra, mandava para os alunos lerem, para discutir o que tem a ver aquilo quando a gente está discutindo taxa de mortalidade, natalidade, imigração, né? Determinantes populacionais que o pessoal chama. E mas eram coisas assim, muito... Então, foi isso, cara. Aí, quando foi em 82, acabou minha bolsa da FAPESP. Aí meu orientador falou, pô, Gouveia, olha, se eu pedir prorrogação, eu vou queimar seu filme. Minha mulher ficou grávida. Eu sem bolsa. Minha mulher grávida. Falei, puta, eu tenho que ir atrás de trocado, né? Aí que eu comecei a me encher de aula. Aí, em 83, eu já estava dando aula 55, 56 aulas por semana. Eu me lembro que eu passei uns 20 anos, mais ou menos, que eu tinha livre por semana, durante a semana, um período. Ou era uma quarta de manhã, ou era uma terça à noite, porque o resto era dando aula, né? E como eu estava início de carreira, por exemplo, sexta-noite eu nunca tinha direito a ficar livre. Sexta-noite não dá aula, porque todo mundo não quer dar aula sexta-noite. Então, essas coisas. Então, foi esse período foi isso, cara. Eu fui um dador de aulas, né? Ali, meio frustrado com algumas reações, assustado em termos emocionais em me tornar pai, tinha 24 anos, por aí, com todos os receios de como é que eu vou bancar, né? Enfim, contribuir aí para bancar os trocados, para criar minha filha, tal. Minha mulher também trabalhava o tempo inteiro, né? Sempre trabalhou também o dia todo. Então foi esse período, mas onde, vamos dizer assim, eu entrava nesse automático. Eu cheguei a pegar nesse período até aula sábado, dar aula nos cursinhos vagabundo que tinha aqui pré-vestibular.
Eu pegava, dava aula sábado, dava aula domingo de aula particular. Sobrevivia, cara. Eu me lembro que, assim, que o que eu ganhava, 90% era para pagar. 90 não, 70% era para pagar o aluguel. O meu salário. Aí tinha o salário da minha mulher. 10% a gente dava para o PT naquela época. Todo mundo dava. Era a nossa igreja evangélica. Era a contribuição para o partido. A gente dava 10% para o PT. E 10% para comprar cigarro. Porra, não foi fazer o quê? Não tinha mais outra coisa para fazer. Era foda, era foda. Fazer gambiarra do tipo assim, pegar 2 aulas que batiam. A primeira aula era a última do outro lugar, aí você uma vez chegava atrasado numa, na outra vez saía antes na outra. Sobrevivia, cara. Sobrevivia dentro do contexto. Foi um período assim. Maravilha. Vai lá, Álvaro. Tá, não, eu só vou aproveitar essa fala, porque aí aqui é de professor para professor, tá, Márcio? Assim, de quem passou pela mesma situação, cheguei até acho que umas 48 aulas, né? Um pouco menos. Mas era intenso. E aí é interessante, eu estava pensando aqui na prática do professor, porque chega uma hora que parece que você entra em sala de aula, você liga um botão e você vai. Né? O que precisar ali, você improvisa na hora, você... Né? Eu lembro que... e era nessa época eu estava dando aula em universidade, não era em escola. E ali eu estava com uma carga assim absurda, porque eu tinha... acho que umas 17, 18 turmas, eu tinha 13 disciplinas diferentes e tinha 9 que eu nunca tinha dado essas disciplinas. Eu lembro que eu chegava em casa à meia-noite e começava a preparar a aula das 7h50 do dia seguinte, né? E ao mesmo tempo que você entra num modo que você não tem, não é um trabalho assim, em condições, né, dignas, Sim. você não consegue fazer uma reflexão da sua prática, da sua didática, né? Você tem que ir fazendo, ao mesmo tempo você ganha uma técnica didática, né? Você acaba introjetando, porque surge milhões de situações que você não espera, que você não sabe, A gente aprende, né? Você a gente tem que aprende resolver na hora, você aprende a gente aprende a improvisar, né, cara? A gente aprende a improvisar, né? E depois de um tempo disso, depois de 2 anos, 3 anos fazendo isso, é que você consegue perceber, né, o quanto de ferramentas didáticas você construiu nesse processo. É verdade, é verdade. E assim, Legal. uma coisa também, uma coisa, né? A gente também tem que ter alguma qualidade. Uma qualidade que eu sempre tive, eu nunca tive problema de dizer para o aluno assim, eu não sei. E falou, olha, você não sabe um monte de coisa, aqui é a minha profissão, mas isso que você está perguntando está fora, eu não sei. Mas eu te arrumo uma resposta daqui a um tempinho. E arrumava. Que eu vejo que muitas vezes os colegas têm uma puta resistência a fazer isso, cara. Aí cria um trauma, uma situação, ou ofende o aluno, porque, não, isso não tem nada a ver, cala a boca, puta, responde com uma violência pelo medo, né, de não expor a sua ignorância, que é natural, pô, em relação a alguma coisa. Então, eu acho que assim, eu tive umas sortes, ou sei lá o quê, que tem alguns estereótipos aí muito comuns em professores, tal, que eu não tinha. Então, em nome de se esconder atrás dessa diferença, né, de autoridade, de hierarquia, né, de reproduzir o professor, umas bobagens, o aluno. umas bobagens, né, cara?